para você produzir semente, é um trabalho muito cansativo e o custo é muito alto, porque eu tenho que ter um solo muito bem preparado, muito bem fértil, a lavoura tem que estar, a parte sanitária impecável, não pode ter plantas daninhas, o controle de pragas é muito rigoroso, tem que passar inseticida várias vezes. Pra você ter uma ideia, uma lavoura comercial, às vezes o produtor passa 1 ou 2 vezes o fungicida. Numa lavoura de semente, às vezes tem que passar 6 vezes o fungicida, né? E, por exemplo, assim, grão comercial, uma lavoura comercial, você pode colher ela com a máquina andando numa velocidade bastante alta. Para colher semente, a gente tecnicamente fala, a máquina não pode andar mais que 4,5 km por hora. Para você colher semente, a gente fala assim, o grão de soja não pode estar com mais de 17% de umidade. Algumas sementeiras até colhem, mas tecnicamente não é bom porque esse grão vai ficar muito tempo na câmara de secagem e vai atrofiar os órgãos reprodutores dele. Então a gente quer colher um grão com até 17 de umidade e não menos do que 15. Por que não menos do que 15? Porque ele vai ter muito dano físico, vai trincar, vai esmagar, vai quebrar. E aí nós, por exemplo, o grão comercial, a gente seca ele com 14. E a semente a gente seca até com 12, deixa ela com 12. Por quê? Qual é o principal motivo, o problema é que o grão fica variado? É a água. E quando eu tenho um grão com 14%, ele tem mais água do que o de 12. E a semente eu preciso secar ela com 12, né? Então aí nós precisamos. E a temperatura de secagem, aí vem um ponto importantíssimo. O soja comercial, eu posso secar até 90 graus. Tem gente que seca com 110. Porém, ele vai cozinhar o grão, porque a água ferve com 100 graus. A umidade no grão é água. Se ele colocar 110 graus, vai cozinhar o grão. E um percentual desse grão vai ficar fermentado depois no armazenamento. A semente, eu preciso secar ela com 42 graus no máximo. Tempos atrás, uns 15, 20 anos atrás, a gente secava a semente tudo com fogo, a lenha. A gente perdia muito, porque aí subia a temperatura, tinha que descartar aquele lote. Hoje, as sementeiras, 100% delas hoje, ou seca a vapor com caldeira, ou seca com gás. Vai secar. Você regula lá o secador com 40, 42 graus, essa semente de 17 para 12, ela vai ficar em torno de 4h30 na câmara de secagem, para que ela não tenha agressão física nos órgãos reprodutores dela, né? Então, produzir semente custa caro. E aí o produtor tem todo o direito de exigir uma semente que ela esteja pureza mínima de 99% e que ela tenha, no mínimo, 92% de germinação. Daí lá nas sementeiras, a gente vai fazer os testes de vigor. Quando eu seco uma semente acima de 42 graus, ela não perde o poder de germinação, porém ela perde o poder de vigor. Ela não vai crescer naquele tamanho satisfatório. Muitas vezes a gente vê algumas lavouras que o produtor fala, eu plantei soja, adubei, ele germinou bem, não tem vigor, não cresce, porque foi agredido fisicamente no processo de secagem. Então é importante que o produtor saiba disso, né? Até que ele peça a planilha de secagem daquele lote lá na sementeira. Qual é a planilha do lote 100? Qual é a temperatura que foi secado? Quantas horas ficou na câmara de secagem? Para que ele tenha certeza de que ele está comprando uma semente que vai produzir o esperado. É uma questão de ele entender. Muitos não pedem porque não sabem. E aí entra, por exemplo, essas coisas no treinamento de classificação, a gente não dá um alerta para eles. Como que armazena, armazém climatizado, controle de praga no armazém, não pode ter um inseto dentro do armazém que guarda a semente.
E daí hoje nós temos os armazéns climatizados que eles têm uma temperatura de 16 graus, é frio 16. Quando essa semente sai da sementeira que ela vem para a fazenda, muitas sementeiras esfriam ela para 14 graus, que daí ela chega lá na fazenda com a temperatura bem baixa, não vai estragar. Agora, o que está acontecendo em muitos casos? Quando na fazenda vão fazer o tratamento da semente para o plantio, que é os fungicidas, passar o grafite e tal, essa semente às vezes está com 17, 18 graus. E a água que vai preparar a calda está com 40 graus. Aí dá um choque térmico. Isso tem acontecido, que vai fazer o quê? Esse choque térmico vai soltar o tegumento, que é a casca, e prejudica daí o desenvolvimento vegetativo. Essas são algumas partes que eu estou te passando, mas produzir semente, minha querida, é caro e o produtor tem que exigir qualidade, porque ele paga caro pela semente, né? E diga-se de passagem, a semente do Mato Grosso é uma das melhores sementes do Brasil. Por quê? Porque nós temos um clima favorável aqui que ajuda muito, tá? Aí tem o beneficiamento do milho, por exemplo. Quando você vai plantar o milho, você vai plantar o macho e fêmea para fazer o cruzamento. E o milho, para você levar ele para a indústria, a máquina não debulha a espiga de milho. A máquina, ela colhe, chama espigadeira, ela colhe com espiga e tudo. O milho vai para a beneficiadora na espiga. Aí lá tira a palha e ele seca grudado no sabugo ainda, né? E daí são uma série de etapas que tem dentro da beneficiadora que vai fazer você produzir um milho. Você vai separar por peneira. 14, 16, 18, 20, 22. Só que o milho, a gente colhe ele com até 22 de umidade. Por quê? Para ele não trincar, para ele não quebrar, porque o milho é mais sensível, né? E aí você tem, por exemplo, o milho, ele tem muito pouco óleo. E ele libera água só pelo germe. Então o processo de secagem é mais tecnificado ainda, tá?